quarta-feira repleta de notícias e informações. Para começar, após Eduardo, agora foi a vez de Flávio Bolsonaro disparar críticas a integrantes do Centrão e alguns nomes da oposição que pressionam Jair Bolsonaro a indicar um possível sucessor. Segundo o senador, este não é o momento de tratar o ex-presidente como carta fora do baralho e nem de fazer uma festa, mas é o momento de prestar solidariedade, como já fez Tarcísio de Freitas ao visitá-lo e ao dar declarações públicas em sua defesa. Durante uma entrevista, Flávio também colocou o governador de São Paulo como alvo dessa pressão do Centrão, afirmando que, mesmo se ele fosse indicado como sucessor, não aguentaria tanto tempo de fritura até a eleição, que será daqui a 1 ano e meio. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou o discurso dos filhos de Bolsonaro e ressaltou que o candidato da sigla na disputa pelo Planalto é o ex-presidente. O cacique destacou ainda que, se houver algum outro nome para apoiar, o mesmo será indicado apenas por Jair Bolsonaro. Chamar os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi está com a gente aqui no estúdio, vai trazer suas análises e reflexões, os filhos de Jair Bolsonaro se pronunciando, se manifestando, fazendo essa marcação necessária na sua avaliação, Koba, destacar que Jair Bolsonaro é o nome da direita e ele não vai indicar ninguém neste momento. O que é preciso considerar em relação a essas manifestações? Bem-vindo. Muitas questões. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Boa noite aos meus colegas de bancada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação a essa movimentação toda pela sucessão ou não de Jair Bolsonaro, envolvendo agora as opiniões dos filhos do ex-presidente, as intenções já manifestas de boa parte das lideranças partidárias em prol de um nome que possa unir a direita para a campanha eleitoral de 2026, é importante destacar algumas questões. A primeira questão, a realidade que está posta, que é o quê? A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é de inelegibilidade. Ele está inelegível por força de uma decisão judicial que dificilmente será revertida. É possível que isso mude? É possível, mas não é provável. Provavelmente ele continuará inelegível, não só pelas questões com a justiça eleitoral que a gente já conhece, mas também a partir de uma também provável condenação que virá adiante. Não estou dizendo que isso tudo é justo ou injusto, no meu ponto de vista não deveria ter tido nem lá atrás a inelegibilidade, quanto este processo que pode o condenar está recheado de nulidades, é um processo que já está mais do que contaminado, mas é a situação que está posta, a realidade é essa, não tem como negar essa realidade. Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que qual é a condição de cada um dos que se colocariam nessa posição de sucessor? Boa parte deles, os governadores em especial, não precisam dessa bênção imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro para lançarem as suas pré-candidaturas, tanto que já lançaram alguns. Estou falando do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, dos dois pré-candidatos do PSD, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, não que o Eduardo Leite seja assim tão de direita, não é verdade, mas os demais se colocam nessa posição. Eles têm essa possibilidade de já começarem a trabalhar por questões partidárias, enfim, por uma liberdade até de independência do Jair Bolsonaro, até porque chegaram ao posto de governador sem esse tipo de bênção do ex-presidente. O que não é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que só se tornou governador do estado de São Paulo, o estado com o maior colégio eleitoral e que tem toda a sua relevância do ponto de vista econômico para o país, só se tornou governador pela bênção de Jair Bolsonaro, ou seja, ele tem todos os dias essa cobrança de gratidão. Ele não pode ser colocado nesse pedestal, principalmente por influência dos demais partidos, em especial da centro e da centro-direita, sem uma bênção explícita, expressa do ex-presidente, e é nisso que reside a grande crítica dos familiares dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação de Tarcísio é incômoda, de um certo ponto, porque ele tem a garantia de uma reeleição, está muito bem nas pesquisas, só se um fato novo, surpreendente,
viesse que isso poderia modificar a sua situação em relação ao governo do Estado de São Paulo, mas é também o presidenciável que mais pontua nas comparações com o presidente Lula nas pesquisas que se apresentam. Então ele é naturalmente o nome que se coloca nessa condição. E aí fica agora nesse tiro trocado aí de pessoas do centro que querem ele como candidato e também dos filhos do ex-presidente, que o tempo todo colocam o Jair Bolsonaro como plano A, mesmo diante da inelegibilidade. Pois é, o Roberto Mota também está com a gente ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As repercussões após a fala de Flávio Bolsonaro, concedeu uma entrevista e disse que este não é o momento para tratar o ex-presidente Jair Bolsonaro como carta fora do baralho e nem fazer festa sobre outros nomes que poderiam vir a disputar. Ele disse o seguinte: agora é o momento de prestar solidariedade ao ex-presidente em razão das coisas que estão acontecendo com ele, principalmente no âmbito da justiça. Mota, suas análises sobre as falas do Flávio. Bem-vindo. Esse é um assunto especialmente difícil para a gente comentar, Caniato, especialmente pelos momentos que nós estamos vivendo. Esse é um debate entre dois pontos de vista que eu vou tentar resumir aqui. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. De um lado, há quem defenda uma posição prática, já que Jair Bolsonaro não pode concorrer, então vamos escolher um outro candidato que represente a direita, um candidato indicado por ele, e segue o jogo. O outro ponto de vista é, se Jair Bolsonaro indicar o nome agora, isso seria considerar legítimo o processo ao qual ele está sendo submetido. E considerado legítimo esse processo, que esperança o candidato escolhido pela direita pode ter de entrar numa disputa justa no ano que vem? É preciso refletir sobre esses argumentos. Nenhum deles é um argumento claramente vencedor. Os dois argumentos têm méritos. Jair Bolsonaro foi retirado do jogo político por ter feito uma reunião com embaixadores. Tem gente que acha isso normal, que acha isso bom, que nunca gostou de ter Jair Bolsonaro no jogo político. Mas assim é a democracia. Todos nós temos opiniões, todos nós fazemos escolhas políticas e temos que conviver com as escolhas políticas feitas por outras pessoas. Quem não entende isso, não entende o princípio mais básico da democracia. Quem não entende isso não pode encher a boca para falar do Estado democrático de direito. A próxima eleição presidencial não será uma eleição presidencial normal, se é que já houve no Brasil alguma eleição presidencial normal. Jair Bolsonaro está sendo alvo de uma série de processos, talvez sem paralelo na história desse país. Ele está recebendo, ao mesmo tempo, um apoio explícito de Donald Trump. Até aqui, Jair Bolsonaro tem jogado pelas regras desse jogo. Jair Bolsonaro não indicou ninguém, Jair Bolsonaro continua reivindicando o direito que todo brasileiro tem de ser candidato a um cargo eletivo. Então, nessa discussão, as pessoas envolvidas precisam abaixar um pouco a temperatura, pensar um pouco menos em política eleitoral e pensar um pouco mais no que está acontecendo no Brasil nesse momento. E as análises dos nossos comentaristas a partir da reflexão de Flávio Bolsonaro para um movimento de pressão que vem sendo feito por partidos do Centrão para que Jair Bolsonaro indique um sucessor, aquele que poderá disputar a presidência em 2026 com o aval do ex-presidente. Chamar o Cristiano Beraldo, que vai trazer também seus apontamentos, suas análises. Segundo dia que a gente trata desse cenário, ontem manifestações feitas por Eduardo Bolsonaro, hoje Flávio Bolsonaro, senador da República e também filho do ex-presidente. Ele entende que o pai não é carta fora do baralho e critica aqueles integrantes do Centrão que querem que Jair Bolsonaro
tome uma decisão imediata. Mas é possível, né, a gente compreender a dinâmica dentro desses partidos que querem já definir algumas coisas, né, Cristiano Beraldo? Esse é o momento? Você acha que Jair Bolsonaro precisará ceder um pouco e entender quais são as regras do jogo? Ou, na verdade, como grande parte do capital pertence a ele, quem vai determinar esse prazo é justamente ele, Jair Bolsonaro? Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Kobayashi, Mota, e boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, Flávio Bolsonaro está meio certo e meio errado. A parte em que ele está certo é quando ele diz que Bolsonaro não é carta fora do baralho. E, de fato, Jair Bolsonaro não é carta fora do baralho. Ele, obviamente, conta com o apoio de uma parcela expressiva do eleitorado, e esse eleitorado está ávido para saber o que vai acontecer, se o próprio Jair será candidato, assim como fazem crer Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enfim, todos ali no entorno mais próximo de Jair Bolsonaro, reafirmam diariamente que é o Jair que vai ser candidato. Então, esses apoiadores ficam nessa expectativa. Vai ser o Jair? Vai ser Eduardo? Vai ser Michele? Ou Jair vai indicar alguém para eles apoiarem? Então, é legítimo dizer que Jair Bolsonaro não é carta fora do baralho porque ele ainda tem um capital político relevante. Agora, onde é que ele erra? Não adianta querer colocar uma pressão ou apontar dedos ou fazer algum tipo de conjectura para dizer que os partidos estão errados. A política é de um pragmatismo impressionante. Todos sabem que aquele político que perdeu o mandato, que não foi reeleito, que se aposentou, quando isso fica claro, no dia seguinte, nem cafezinho mais servem a ele, porque a política funciona na expectativa do poder. Para os partidos políticos, é fundamental definir uma estratégia eleitoral agora, porque tirando o PL, que vai fazer uma estratégia para eleger deputados, sobretudo deputados federais, mas também senadores, é uma estratégia baseada em Jair Bolsonaro. Não importa se ele estará preso, não importa se ele estará inelegível, a estratégia de Valdemar da Costa Neto e do Partido Liberal é eleger o maior número possível de parlamentares federais com base na figura de Jair Bolsonaro. Mas para os outros partidos, não. Para os outros partidos tem muita coisa em jogo. Até porque republicanos, progressistas, União Brasil tem ministros na esplanada dos ministérios. Então, como é que esses partidos vão fazer? Eles vão ficar com o governo, vão apoiar a reeleição de Lula ou apoiar algum candidato de esquerda, ou eles vão romper com o governo para montar uma candidatura própria? O que eles têm a ganhar com uma candidatura própria? Protagonismo no próximo governo. Eventualmente, será eleito alguém como presidente e vice que colocará o Centrão como parte obrigatória, necessária do próximo governo. Então, eles querem montar o cenário para isso. Precisam definir também uma estratégia que é diferente da estratégia do próprio PL. Quem serão os candidatos ao governos estaduais? Quem serão os candidatos a senadores? Todas as negociações que estão caminhando. Veja, por exemplo, no Paraná. Existe nas pesquisas, uma pré-candidatura que está disparada na frente, que é a candidatura de Sérgio Moro, ou pré-candidatura de Sérgio Moro. Sérgio Moro ganha disparado de qualquer outro candidato. Mas ele não é o candidato apoiado pelos partidos do Centrão. Aliás, obviamente, dependendo de Antônio Rueda, que tem um histórico de trair absolutamente todos aqueles que têm voto dentro do seu partido, também não dará a legenda a Sérgio Moro. Ele não vai ficar de braço cruzado esperando. Ele vai ter que procurar o caminho dele, porque assim é a política. Existe a necessidade dos candidatos e dos partidos se posicionarem. Há partidos, como é o caso do União Brasil, que ele só está à procura de uma teta, não tem absolutamente nenhuma ideologia. A única vontade da cúpula do União Brasil é mamar a estrutura pública brasileira. Então ele vai se posicionar. E depois, se vier Jair Bolsonaro ou se não vier Jair Bolsonaro, é um outro assunto. Então, com este pragmatismo, é que as decisões estão sendo tomadas.
Então, a crítica de Flávio Bolsonaro, Caniato, é uma crítica ao sistema político como um todo. Agora, convenhamos, ele também faz parte desse sistema. Agora tem um ingrediente importante também nessa avaliação, Nelson Kobayashi, porque Jair Bolsonaro, ao não indicar um sucessor, ele segura a decisão para ele, mas também atrasa a estratégia dos partidos. Mas ele também protege os possíveis candidatos. E é justamente sobre isso que tratou o Flávio Bolsonaro em uma das respostas dadas ao jornalista. Ele disse o seguinte: bom, se Tarcísio de Freitas fosse indicado como sucessor, por exemplo, no dia de hoje, ele, Tarcísio, não aguentaria o tempo de fritura até a eleição. E aí ele até menciona 1 ano e meio até o período da disputa do pleito para a presidência da República. Faz todo sentido, né? Não sei se o atraso, ou pelo menos a demora na indicação, tem a ver com essa preocupação, mas ele acaba também protegendo. Cria-se um escudo, né? Não só para Tarcísio, como para vários outros que pretendem disputar. Ô, Caniato, eu não sei se o Flávio Bolsonaro pensa de fato isso. O fato é que ele falando dessa maneira, ele fala de uma maneira muito sábia, que está correto. É muito diferente do que fez o Eduardo Bolsonaro com as críticas públicas em relação ao Tarcísio. Por quê? Porque vamos supor que seja o Tarcísio candidato o ano que vem, inclusive lá na frente apoiado pelo Bolsonaro, abençoado e aquilo tudo. Com que cara o Eduardo vai fazer campanha para o Tarcísio, se for ele o escolhido, depois de tantas críticas públicas? É mais bonito fazer como está fazendo o Flávio, dizendo justamente que não tem que passar o bastão para ninguém nesse momento, justamente para proteger quem quer que seja o escolhido. E tá certo mesmo. Se o Tarcísio se colocar como candidato agora, ele sobe no pedestal só para ficar levando pedrada, para ficar levando desgaste até o início do pleito eleitoral. O escolhido, assodadamente, ele só perde, ele não tem nada a ganhar. O ideal é que essa decisão seja pública somente nos 45 do segundo tempo. Isso é o que deve ser público, mas do ponto de vista da articulação, as coisas já devem estar acontecendo, tudo já deve estar sendo conversado e não parece que haja neste momento um consenso entre líderes partidários, bolsonaristas, o próprio Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e todos que decidirão lá na frente quem será esse candidato. O Flávio faz de uma maneira sábia porque tá certo. Às vezes ele tem até o mesmo pensamento do Eduardo, mas quando ele coloca nessa condição de que protege quem quer que seja que o candidato não adiantar, tem razão e evita qualquer tipo de print, que é eterno, a ser trazido no ano que vem, quando eventualmente e possivelmente ele tenha que fazer campanha para o próprio Tarcísio de Freitas, se ele for de fato o escolhido lá na frente. Não vai ter nenhum tipo de desgaste em relação a manifestações ofensivas como as que foram a do Eduardo Bolsonaro. Mas apesar do print ser eterno, não me parece que seja um problema reavaliar algum posicionamento. É só a gente olhar para as falas do pastor Silas Malafaia, para as manifestações do Eduardo 2 dias depois. Quer complementar? Sim, na cartilha da política está escrito que quando esse momento chega, você tem que falar que não tem compromisso com o erro. É uma frase muito comum entre os políticos. Flávio é menos passional, né, Mota? Eu acho que ele analisa a política de maneira mais técnica e entende um pouco como a banda toca. Não que o Eduardo não saiba, mas pelo fato de passar por essa situação muito delicada, estar nos Estados Unidos, talvez ele seja mais eloquente, passional e talvez, muitas vezes, na avaliação de alguns, fale demais. Mas essa manifestação de Flávio Bolsonaro em relação à possibilidade de Tarcísio ser anunciado, por exemplo, como o sucessor de Bolsonaro agora, como um exemplo, né? Ele seria alvo de uma série de críticas e passaria por um processo de fritura por 1 ano e meio. Você mesmo já disse isso, né, Mota? Para que anunciar agora? Ele vai virar alvo, né? Aquele que for indicado por Jair Bolsonaro. Fritura na hipótese otimista, né, Caniato? Porque outras coisas podem acontecer com qualquer candidato, com qualquer político brasileiro hoje que adquira uma visibilidade ou uma posição incômoda. A gente tem visto muitas coisas acontecerem com políticos com mandato ou sem mandato. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que
quando você olha as coisas que estão acontecendo hoje, a mistura de justiça com política no Brasil de hoje, isso deveria ser um motivo de preocupação para todo mundo que está na arena política. Não é isso que a gente vê. A gente vê que algumas pessoas estão preocupadas, entendendo a gravidade do momento, outras estão jogando o jogo. Enquanto não chega em mim, enquanto chega só nos meus adversários, está ótimo, vamos embora. E é isso que eu acho que falta em algumas dessas discussões. Falta essa percepção de que quando você está jogando um jogo cujas regras agora são totalmente incertas, você não tem ideia nenhuma do que vai acontecer amanhã. Eu acho que isso, de alguma forma, é o que está sendo dito de maneiras diferentes pelo Eduardo e pelo Flávio. Eu acho que, se você olha a situação de Jair Bolsonaro hoje, tá? O que adianta, neste momento, você identificar um sucessor e dizer, olha, este aqui vai ser o candidato da direita? Eu não consigo enxergar nenhuma vantagem nisso para o Brasil, para os eleitores, para a política. É lógico, existem vantagens para aquelas pessoas que cercam o candidato, para o ecossistema, né? Se eu sou, por exemplo, assessor do Cristiano Beraldo, ou tenho uma ligação forte com o Cristiano Beraldo, e o Beraldo é indicado candidato à presidência da República amanhã, a minha vida ficou uma maravilha. Eu vou chegar em todo lugar e vou falar, olha, eu sou assessor do Cristiano Beraldo, futuro presidente da República. O Beraldo sabe disso, né? Ele já vai começar a ser chamado de presidente. O presidente, esse é o mundo da política. Então existe valor grande em você ser apontado como um candidato, como um sucessor. Mas esse valor está principalmente para aqueles que cercam o candidato. Hoje, eu realmente não vejo que vantagem Tarcísio, ou Caiado, ou Zema, eu não sei qual vantagem eles teriam no Brasil de hoje, com tudo que está acontecendo, serem colocados no ringue, né? É como se você ser colocado no ringue para lutar. Eu vou dizer que um lutador que eu me lembro, o Mike Tyson. Ora, se você pode lutar 2 minutos com o Mike Tyson, para que você vai lutar 2 meses com o Mike Tyson, né? Quanto menos tempo você passar no ringue, melhor. Eu acho que essa é a questão.